Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores desembargadores, senhores advogados, estagiários, nossos servidores. Eu, em primeiro lugar, agradeço ao eminente vice-presidente, desembargador Arthur Beretta, por ter assumido a presidência nesta tarde, mercê dos meus compromissos externos. Todos sabem que nós tivemos, de segunda-feira até hoje, o Encontro Nacional da Magistratura. Nesse encontro foram tratados inúmeros assuntos a respeito da magistratura, do Poder Judiciário Nacional, especialmente no primeiro dia, porque o segundo dia já foi tomado para discussões relativas à malfadada PEC 45. Nós tivemos reunidos todos os presidentes de tribunais dos mais variados segmentos, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, enfim, todos os presidentes dos tribunais. Tivemos reunidos com os ministros Barroso e Fachin e transmitimos a eles, na condição de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do COLEN, do Conselho Nacional de Justiça, a preocupação de todo o Poder Judiciário e de toda a magistratura com a edição, da tentativa de edição dessa PEC 45, que, como todos sabem, vai limitar benefícios já adquiridos ao longo de anos por magistrados e que serão tolhidos agora em razão do estabelecimento de um teto remuneratório que não condiz, nos dias de hoje, com a necessidade dos magistrados do Brasil. Então, nós resolvemos e solicitamos ao senhor presidente do Supremo Tribunal Federal que seja, como líder do Poder Judiciário, como chefe do Poder Judiciário Nacional, que seja o líder, seja a nossa voz junto ao governo federal. Que é um equívoco muito grande achar, como acha o governo federal, que com isso será feita economia. Muito ao contrário, a debandada, o êxodo na magistratura será muito grande. O custo de reposição desses magistrados vai impactar os governos estaduais, no que toca à justiça estadual, de maneira muito forte. Então, terão que ser pagos os proventos de aposentadoria e os subsídios novos que deverão ser chamados, de maneira que a pretensa economia não existirá. A questão é meramente política e não financeira. Não estão pensando financeiramente, o governo pensa politicamente. Isso quem diz sou eu, Fernando, não é uma fala lá de Brasília, é minha. É um equívoco político achar que a aprovação de uma emenda dessa trará benefícios à sociedade. É um equívoco. Eu vou ler aos colegas a nota que eu vou subscrever e que será publicada agora no nosso site e divulgada à imprensa de São Paulo, mas só para adiantar, nós somos hoje, no estado de São Paulo, 2.647 magistrados. Destes, 546 já estão prontos para se aposentar. Se quiserem, amanhã podem se aposentar. O impacto aqui é quase de 22% da magistratura paulista. Como todos sabem, vários aqui já compuseram banca de magistratura, um número desse, de 546 cargos, poderiam vagar, mais os cargos vagos que nós temos hoje, que são mais 625 ao todo, então nós estamos falando em algo em torno de 1.100, 1.200 cargos, nós não conseguimos repor em 3 décadas. Em 3 décadas. Vejam o abalo que isso causará ao jurisdicionado, ao brasileiro de São Paulo. Né? Então, pensa-se numa economia que não existirá, a meu ver, mas não se pensa no impacto negativo para a população de São Paulo e para a população do Brasil. Eu vou ler a Vossas Excelências a nota que eu farei divulgar imediatamente após o encerramento desta sessão. Nota sobre a PEC 45/2024. O Tribunal de Justiça de São Paulo manifesta forte preocupação
com o teor da proposta de alteração no teto remuneratório prevista na PEC 45/2024. O texto da PEC compromete direitos consagrados da magistratura nacional e ameaça a estabilidade institucional. No âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, dos 2.647 magistrados na ativa, 546 estão em condições de imediata aposentadoria. A aprovação da PEC resultará em um custo mínimo estimado em 250 milhões ao ano para a reposição dos cargos vagos em decorrências das aposentadorias que fatalmente virão. Só um parênteses, neste custo de 250 milhões, considerando o subsídio de juiz substituto. Imagine se fizermos a projeção ao longo da carreira. A nota continua assim. Além disso, já existem 625 cargos vagos, o que agrava ainda mais a situação. A saída massiva de magistrados aumentará o congestionamento de processos, com enormes prejuízos à prestação de serviços à sociedade e inevitável abalo da confiança no sistema de justiça. Nesse sentido, se aprovada tal como proposta, o êxodo de magistrados que todo o Poder Judiciário experimentará terá impactos negativos aos cofres públicos, ao contrário do que tem sido alardeado pelos defensores dessa proposta. Ademais, considerado o tempo de realização de concursos e o número médio de aprovações que temos observado, o completo preenchimento dos cargos vagos não ocorrerá em prazo inferior a 20 anos. Eu estou sendo modesto nesse cálculo. Dessa maneira, o prejuízo que se afigura atinge não somente os cofres públicos, como ainda a segurança jurídica e a aplicação da lei, duas condições sem as quais não se podem esperar no país um favorável ambiente de negócios, nem a recuperação e o desenvolvimento econômicos perseguidos pelo governo. O retrocesso é evidente. É absolutamente necessário, portanto, que medidas dessa magnitude sejam precedidas de amplo debate e conduzidas com equilíbrio e responsabilidade, sempre considerada a realidade institucional do Judiciário. Eu assino a nota. Então é isso, senhoras e senhores desembargadores. Eu queria registrar a preocupação de todos os presidentes de tribunais do país, e foi um apelo, inclusive, feito pelo ministro Barroso, que cada um dos presidentes, nas respectivas sessões de seus órgãos especiais, fizesse esse esclarecimento, não só para nós, magistrados, mas especialmente para a sociedade paulista, que será a maior impactada no que toca ao sistema de justiça, se essa PEC vier a ser aprovada. Então, agradeço a atenção de todos, torno a agradecer ao senhor vice-presidente pela condução dos trabalhos e, com a palavra, o desembargador Noivo Campos. Senhor presidente, antes de mais nada, queria cumprimentá-lo, inclusive pelo trabalho brilhante que Vossa Excelência tem feito à frente da magistratura paulista. E gostaria de dizer o seguinte, propor aos colegas que o órgão especial está subscrevendo a sua nota em todos os seus termos, com a preocupação da rigidez institucional, não só do Poder Judiciário, mas da nossa democracia. Eu acho que os senhores e senhoras viram a nota, ela é subscrita por todos os segmentos da magistratura nacional. Justiça estadual, Justiça federal, Justiça do Trabalho, Justiça militar e Justiça eleitoral. Não há quem se opusesse a esse tipo de manifestação. Então, agradecendo uma vez mais a atenção de todos e confiantes de que o governo executivo federal terá consciência do estrago que será feito no sistema de justiça, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.